A Península Olympic, no estado de Washington, sempre foi uma natureza selvagem e implacável. Uma vasta extensão de floresta antiga, onde imensos abetos, douglas e cedros vermelhos ocidentais se estendiam infinitamente em todas as direções, suas copas desaparecendo em névoas que pareciam morar permanentemente entre os galhos mais altos. O inverno chegava a essas montanhas com uma fúria que pegava de surpresa até os moradores mais experientes, transformando paisagens familiares em territórios alienígenas, onde uma curva errada ou uma falha mecânica poderia se provar fatal em questão de horas. Em 3 de novembro de 2025, a região passava por uma de suas nevascas mais precoces e severas da história registrada, um evento meteorológico que pegou os serviços de meteorologia e os residentes completamente despreparados. A neve havia começado a cair 3 dias antes. Flocos leves no início que pareciam normais para o começo de novembro. Mas o sistema climático havia estacionado sobre a península e se intensificado com uma rapidez chocante, despejando um pó branco e espesso que se acumulava a taxas superiores a 7 centímetros por hora durante os períodos mais intensos. Na manhã do terceiro dia, a floresta estava transformada, coberta por uma camada de neve que em algumas áreas já atingia profundidades de mais de 1,20 m. A neve pesada e úmida agarrava-se a todas as superfícies, curvando os galhos até quase tocarem o chão e abafando todos os sons, até que a floresta parecia envolta em algodão, um silêncio tão profundo que chegava a ser opressivo. A temperatura havia despencado durante a noite para 18 graus Fahrenheit, cerca de menos 8 graus Celsius, e a previsão não prometia alívio por pelo menos mais 72 horas, talvez mais se o sistema continuasse seu padrão estacionário. O gelo se formava em cada superfície exposta, transformando a casca das árvores em invólucros escorregadios de cristal congelado e tornando o piso traiçoeiro nos raros trechos de terra não soterrados pelo pesado acúmulo. Era essa a paisagem onde 5 trabalhadores florestais se encontravam naquela manhã cinzenta, encarregados de limpar uma remota estrada madeireira que se tornara completamente intransitável após semanas de negligência e o início súbito do inverno, que pegou a madeireira despreparada para as operações de inverno. A empresa, Cascade Timber Industries, vinha pressionando para cumprir as cotas de fim de ano, e a neve precoce havia jogado seus cronogramas cuidadosamente planejados no caos. Estradas que deveriam permanecer transitáveis até pelo menos meados de dezembro estavam agora bloqueadas. Equipamentos falhavam no frio extremo e as equipes trabalhavam em turnos duplos, tentando manter as rotas de acesso mais críticas abertas. Marcus Whitfield, o supervisor da equipe aos 41 anos, trabalhava nessas florestas há mais de 18 anos. Ele começou como um operário comum logo após terminar o ensino médio e foi subindo por várias posições até obter suas credenciais de supervisor 7 anos antes. Ele conhecia essas montanhas intimamente, conhecia os riscos que vinham com o território, desde falhas de equipamento em temperaturas abaixo de zero que podiam deixá-lo isolado a quilômetros de qualquer ajuda, até os ocasionais deslizamentos de rochas que podiam bloquear estradas por dias e isolar seções inteiras da floresta do acesso veicular. Ele tinha visto colegas de trabalho feridos, ajudado em evacuações quando o tempo se tornava mortal, e desenvolvido o tipo de respeito cauteloso pela natureza selvagem que só vem da experiência direta com seus perigos. As florestas da Península Olympic eram diferentes de outras regiões madeireiras em que ele havia trabalhado, mais antigas e de alguma forma mais primitivas em seu caráter, com seções de mata virgem que nunca haviam sido tocadas por mãos humanas, árvores que estavam de pé há 500 anos ou mais,
seus troncos maciços exigindo 6 ou 7 pessoas de mãos dadas para circundá-los. Havia áreas onde a copa das árvores era tão densa que a luz do sol mal penetrava, mesmo ao meio-dia, criando condições de penumbra no chão da floresta, onde o musgo crescia espesso em tudo e o próprio ar parecia verde com a luz filtrada. Eram lugares que pareciam antigos, que pareciam se ressentir da intrusão humana, embora Marcos tivesse rido de um pensamento tão fantasioso se alguém o dissesse em voz alta. Mas havia histórias, é claro, sussurradas entre as equipes durante os longos turnos, quando o cansaço soltava as línguas e o isolamento da floresta profunda tornava até os homens mais céticos dispostos a entreter ideias que descartariam na cidade histórias sobre coisas que se moviam pelas seções mais profundas da floresta. Coisas que deixavam pegadas grandes demais para serem de urso e humanas demais para serem confortáveis. Coisas que vocalizavam à noite com sons que faziam experientes homens do mato checarem suas armas e moverem seus acampamentos para mais perto das estradas. Marcos tinha ouvido todas elas ao longo de seus anos na indústria madeireira. Havia descartado a maioria como o folclore usual que se acumula em qualquer profissão que trabalha em condições isoladas, mas ele havia trabalhado nessas montanhas por tempo suficiente para saber que a natureza selvagem guardava segredos que explicações racionais nem sempre conseguiam justificar. Ele mesmo tinha visto pegadas em 3 ocasiões distintas ao longo dos anos, pegadas que eram grandes demais e mostravam características humanas demais para serem completamente descartadas, embora ele sempre tivesse encontrado maneiras de racionalizá-las, de explicá-las como pegadas de urso mal identificadas ou trotes criados por trabalhadores entediados. Ao seu lado, na cabine do pesado Snowcat, estava Jennifer Chen, de 34 anos, a especialista em equipamentos da equipe que conseguia diagnosticar e consertar praticamente qualquer coisa mecânica, com peças de reposição, determinação e um diploma de engenharia que ela conquistou enquanto trabalhava em tempo integral em uma série de empregos exigentes. Ela se juntou à equipe 3 anos antes, depois de passar quase uma década em reparos automotivos, inicialmente atraída pelo trabalho florestal por melhores salários e benefícios, mas permanecendo porque descobriu que realmente gostava do trabalho ao ar livre e da satisfação de manter equipamentos complexos funcionando em condições desafiadoras. Ela era compacta e forte, com cabelo preto que mantinha curto por razões práticas e uma atitude prática e direta que conquistou o respeito dos colegas que inicialmente duvidaram que uma mulher pudesse lidar com as exigências físicas do trabalho. Ela havia se provado capaz, repetidas vezes, em condições que mandavam trabalhadores menos experientes de volta para a cidade. E Marcos confiava em seu julgamento sobre questões de equipamento mais do que confiava no seu próprio. No compartimento traseiro do Snowcat, outros 3 membros da equipe trabalhavam organizando motosserras, ferramentas de limpeza e equipamentos de emergência. Suas respirações formando nuvens espessas no ar gélido, apesar do sistema de aquecimento do veículo estar funcionando na capacidade máxima e fazendo pouco mais do que manter a temperatura interna um pouco acima do congelamento. O compartimento traseiro era apertado e desconfortável, projetado mais para carga do que para passageiros, mas servia para transportar membros da equipe em trabalhos mais longos, onde ter todos na cabine principal seria impraticável. David Patterson, de 29 anos, era o membro mais jovem da equipe, embora sua relativa juventude fosse enganosa, pois ele cresceu nessas florestas e as conhecia tão bem quanto qualquer um poderia afirmar conhecê-las. Ele nascera na pequena cidade madeireira de Forks, passara a infância explorando a natureza selvagem ao redor e conseguiu seu primeiro emprego florestal aos 16 anos, trabalhando nos verões e fins de semana enquanto terminava o ensino médio.
Ele era magro e atlético, com o tipo de força fibrosa que vem de anos de trabalho físico, e tinha uma mente rápida que o tornava valioso para resolver problemas quando as situações davam errado. Ele estava noivo para se casar na primavera com sua namorada do colégio e vinha falando sobre os planos do casamento há semanas, entediando seus colegas com detalhes sobre a escolha do local e as opções de buffet. Mas o fazia com um entusiasmo tão genuíno que ninguém tinha coragem de mandá-lo calar a boca. Sarah Mitchell, de 38 anos, trabalhava na área florestal há mais de uma década, depois de deixar uma carreira em contabilidade que a fazia se sentir presa em escritórios com luz fluorescente, olhando para planilhas e morrendo lentamente por dentro com o tédio esmagador de tudo aquilo. Ela fez a mudança dramática de carreira aos 27 anos, aceitando cortes salariais massivos e começando em posições de nível básico, atraída pelo trabalho ao ar livre e pelo tipo de exaustão física que a ajudava a dormir à noite sem a ansiedade que a atormentava em seus anos de contabilidade. Ela nunca se arrependeu da decisão, mesmo em dias como este, quando o frio era brutal e o trabalho perigoso. Ela era atenciosa e cuidadosa, o tipo de pessoa que verificava o equipamento 3 vezes e nunca cortava caminho nos protocolos de segurança, características que a tornavam valiosa em qualquer equipe. Ela tinha uma filha adolescente de um casamento anterior, uma garota que morava com o pai em Seattle e que Sarah visitava em seus dias de folga, dirigindo as 3 horas de ida e volta para manter essa conexão. Mesmo que o acordo de custódia significasse que ela não poderia ser uma presença diária na vida da filha. E havia Robert Chen, de 42 anos, irmão mais velho de Jennifer por 8 anos, que convenceu a irmã a se juntar à empresa e que servia como o contador de histórias não oficial e o responsável por levantar o moral da equipe, sempre pronto com uma anedota ou piada para quebrar a tensão durante os turnos difíceis. Ele era troncudo e poderoso, com uma risada estrondosa que podia ser ouvida em todo o local de trabalho. E tinha um dom para apaziguar conflitos e manter as equipes trabalhando juntas, mesmo quando o cansaço e o estresse levavam a pavios curtos. Ele tinha 2 filhos pequenos em casa, meninos de 6 e 8 anos, e a tela de bloqueio de seu celular mostrava uma foto deles sorrindo para a câmera, com dentes da frente faltando e cabelos rebeldes, que ele mostrava a qualquer um que quisesse ver. Ele era um pai dedicado que treinava os times de futebol deles e nunca perdia eventos escolares quando seu horário de trabalho permitia. E frequentemente falava sobre seus planos de passar para a gerência para ter horários mais regulares e estar em casa para o jantar mais noites. O Snowcat vinha se saindo admiravelmente dadas as condições brutais, suas esteiras rasgando a neve que em alguns lugares se acumulava a profundidades que seriam intransitáveis para veículos com rodas. A máquina era uma fera, construída exatamente para esse tipo de condição extrema, com um potente motor a diesel, cabine aquecida e esteiras que podiam agarrar e puxar através de quase qualquer coisa. A empresa mantinha uma pequena frota deles para operações de inverno, e esta unidade em particular, designada Neve 7, tinha a reputação de ser uma das mais confiáveis da frota. Marcus a havia solicitado especificamente para esta tarefa, porque sabia que eles iriam se aprofundar em território remoto e não podiam se dar ao luxo de uma avaria. Eles estavam a aproximadamente 43 quilômetros da cidade mais próxima, um pequeno povoado chamado Clearwater, que consistia em pouco mais que um armazém geral, um posto de gasolina, uma pequena clínica médica com uma única enfermeira e um punhado de casas ocupadas por madeireiros e suas famílias. Clearwater existia principalmente para servir à indústria madeireira, e sua população aumentava e diminuía com os números de emprego da madeireira, atualmente em torno de 300 residentes permanentes,
com talvez outros 100 trabalhadores sazonais que iam e vinham com o trabalho. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde os recém-chegados eram vistos com desconfiança no primeiro ou segundo ano, e onde o bar local servia como o centro comunitário de fato, onde acordos eram feitos e queixas eram expostas, regadas a cerveja barata e uísque. A estrada que eles estavam limpando servia a uma operação madeireira mais ao norte, no fundo de uma seção da floresta, a qual a madeireira só recentemente havia obtido acesso após anos de negociações prolongadas com agências federais de gestão de terras, múltiplas avaliações de impacto ambiental e intensa oposição de grupos ambientalistas que viam a extração como a destruição ambiental de uma floresta virgem insubstituível. A empresa vinha expandindo suas operações para áreas florestais anteriormente intocadas, impulsionada por pressões econômicas e pela demanda por madeira de alta qualidade de mata virgem, que alcançava preços premium nos mercados de construção e imobiliário. A expansão havia atraído críticas consideráveis e até algumas tentativas de sabotagem por parte de ativistas que haviam cravado pregos em árvores, danificado equipamentos e, em um caso, ateado fogo a um depósito de equipamentos, causando mais de US$ 2 milhões em danos. A área em que trabalhavam naquela manhã era particularmente remota, acessível apenas por esta única estrada madeireira que serpenteava por passagens montanhosas e seguia vales de rios por quilômetros antes de chegar às áreas de corte ativas. A floresta aqui era primeva, o tipo de lugar onde você podia ficar entre as árvores e sentir o peso dos séculos sobre você, onde o silêncio era tão completo que sua própria respiração soava alta, onde a escala das árvores fazia os humanos se sentirem insignificantes e temporários. Era bonita de uma forma austera, mas também era intimidante, especialmente quando se estava a quilômetros de ajuda e dependente de equipamentos mecânicos que podiam falhar a qualquer momento. Eles haviam saído de Clearwater às 5:30 da manhã, bem antes do amanhecer, dirigindo lentamente pela escuridão pré-aurora com os potentes faróis do Snowcat, cortando a neve que caía e iluminando um túnel branco que parecia não ter fim. A viagem levou mais de 3 horas para cobrir os 43 quilômetros. Um percurso que normalmente levaria menos de 1 hora. Mas as condições os forçaram a prosseguir a passo de tartaruga, com Marcos parando ocasionalmente para avaliar a profundidade e a estabilidade da neve antes de continuar. Eles passaram por vários outros equipamentos da empresa ao longo do caminho, outros snowcats e caminhões pesados que trabalhavam em diferentes seções da rede de estradas, e a cada vez eles se comunicavam por rádio com as outras equipes, trocando informações sobre condições e coordenadas, mantendo a rede de comunicação, que era essencial para a segurança nessas operações. O sol havia nascido em algum lugar acima da cobertura de nuvens por volta das 7:30, embora o céu encoberto significasse que o amanhecer era mais um clareamento gradual da escuridão do que qualquer luz solar real. A neve continuou a cair de forma constante, às vezes mais leve e às vezes mais pesada, mas nunca parando completamente. E Marcos se pegou pensando quanto mais a floresta poderia absorver antes que as árvores começassem a cair sob o peso. Ele já tinha visto isso acontecer antes. Árvores maciças que permaneceram de pé por séculos de repente, tombando quando o peso acumulado de neve úmida excedia o que seus sistemas radiculares podiam suportar. E a queda de uma árvore de mata virgem era catastrófica, capaz de esmagar qualquer coisa em seu caminho e criar efeitos dominó que poderiam derrubar várias árvores em uma falha em cascata. Por volta do meio da manhã, talvez 10:30 pelo relógio de Marcos, eles chegaram à seção da estrada que era seu objetivo principal do dia.
Uma árvore maciça havia caído em algum momento durante a noite anterior ou no início da manhã, seu tronco com facilmente 1,80 m de diâmetro e estendido através da estrada, em um ângulo que bloqueava toda a largura. A árvore era um abeto. Douglas, um dos monarcas da floresta, e Marcos sentiu uma pontada de arrependimento genuíno ao vê-la caída, embora soubesse que tais sentimentos eram tolos em sua linha de trabalho. Eles precisariam seccionar o tronco com motosserras e usar o guincho do Snowcat para arrastar as seções para fora da estrada. Um trabalho que levaria várias horas, dado o tamanho da árvore e as condições frias que tornariam o trabalho exaustivo e perigoso. Mas antes que pudessem começar esse trabalho, eles precisavam resolver o rangido que o Snowcat havia desenvolvido no último 1,5 km de viagem. O som tinha sido sutil no início, um rangido metálico que ia e vinha com o terreno, mas vinha se tornando cada vez mais pronunciado, e a experiência de Marcos lhe dizia que ignorar tais sons era como transformar problemas mecânicos menores em grandes avarias. Ele parou o veículo a cerca de 50 metros da árvore caída e anunciou que precisariam inspecionar as esteiras antes de prosseguir com qualquer outro trabalho. O vento havia aumentado consideravelmente na última hora, uivando por entre as árvores gigantescas e enviando cascatas de neve caindo dos galhos sobrecarregados que se curvavam sob o peso, às vezes se curvando tanto que tocavam os galhos mais baixos e criavam arcos de folhagem carregada de neve. A visibilidade estava se deteriorando rapidamente, à medida que as rajadas levantavam colunas de neve em redemoinho que dançavam pela estrada como figuras fantasmagóricas. E Marcos podia sentir a temperatura caindo ainda mais, se é que era possível. O frio se infiltrando por suas várias camadas de roupa e fazendo suas articulações doerem. Era o tipo de frio que matava, que transformava um problema menor, como uma avaria ou uma lesão, em uma emergência de vida ou morte. E ele sentiu a tensão familiar que vinha com o trabalho, em condições onde as margens de erro eram medidas em minutos, não em horas. O que nenhum deles sabia, o que nenhum deles poderia saber enquanto se preparavam para sair do calor e segurança relativos do Snowcat, era que sua intrusão nesta seção remota da floresta não havia passado despercebida. As operações madeireiras nos últimos meses haviam avançado para territórios que permaneceram intocados por gerações, não apenas intocados pela extração, mas intocados por qualquer presença humana. Áreas tão remotas que até mesmo caminhantes e caçadores raramente se aventuravam nelas. Sua presença e a presença das outras equipes e equipamentos de extração que trabalhavam na área havia perturbado algo que a maioria das pessoas descartava como folclore, como lenda, como produto de imaginações hiperativas e tempo demais gasto em isolamento. Mas as florestas da Península Olympic abrigavam mistérios há séculos, por milênios. Se você acreditasse nas histórias contadas pelos povos indígenas que viveram nessas montanhas muito antes do contato europeu, povos que falavam dos gigantes da floresta em suas tradições orais, seres que andavam como homens, mas não eram homens, que possuíam força além da capacidade humana e uma inteligência que os tornava perigosos e imprevisíveis. O povo Quinol, cujos territórios tradicionais incluíam porções da Península Olympic, tinha histórias sobre os Seartics, homens selvagens da floresta que evitavam o contato humano, mas podiam ser perigosos se ameaçados ou irritados. Os colonos brancos que vieram depois tinham seus próprios nomes para as criaturas, Sasquatch ou Bigfoot no jargão comum, mas traziam a mesma mensagem essencial. Algo grande e semelhante a um humano vivia nas florestas mais profundas, algo que era melhor deixar em paz. E as operações madeireiras, com seu barulho e destruição, com sua penetração em áreas que só conheceram o silêncio por séculos, não deixaram os gigantes da floresta em paz.
Eles avançaram para territórios que as criaturas consideravam seus, derrubaram árvores que serviam como marcos e fontes de alimento, afugentaram animais de caça, encheram a floresta com os sons de motosserras, motores a diesel e vozes humanas. As criaturas observaram das sombras e da vegetação densa, viram seu mundo sendo sistematicamente destruído por seres que não entendiam e com os quais não podiam se comunicar. Algumas das criaturas se mudaram para o interior das montanhas, buscando áreas ainda não tocadas pela extração, mas outras permaneceram, tornando-se cada vez mais agressivas à medida que seus territórios encolhiam, e pelo menos um macho decidiu que esses intrusos precisavam ser afugentados ou destruídos. David e Sarah tinham acabado de sair do compartimento traseiro para examinar o conjunto da esteira direita quando perceberam pela primeira vez que algo estava errado. Embora nenhum dos dois pudesse identificar imediatamente a fonte de seu mal-estar. O frio os atingiu como um golpe físico ao saírem do calor relativo do Snowcat para a força total do vento, e ambos instintivamente encolheram os ombros e apertaram seus capuzes, tentando proteger seus rostos da neve cortante, que parecia agulhas contra a pele exposta. Eles se moveram para o lado direito do veículo, suas botas afundando na neve a cada passo, e se agacharam para examinar o conjunto da esteira de onde o rangido parecia se originar. À primeira vista, o problema não era imediatamente óbvio. A esteira ainda estava intacta. Os elos de borracha e aço pareciam intactos, e as rodas dentadas de tração pareciam estar engatando corretamente. David sugeriu que poderia ser acúmulo de gelo no sistema de tensionamento, um problema comum nessas condições. E Sarah concordou com a cabeça, começando a limpar a neve e o gelo para ter uma visão melhor dos componentes internos. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, suas mãos enluvadas, desajeitadas com o frio, suas respirações formando nuvens espessas que o vento imediatamente desfazia. Foi Sarah quem primeiro notou o silêncio, a qualidade antinatural dele que ia além do efeito abafador da neve pesada. O vento ainda uivava pelos galhos superiores das árvores maciças, criando um som como vozes distantes ou água correndo, mas havia uma ausência de outros sons, nenhum pássaro cantando, nenhum animal pequeno se movendo pela vegetação rasteira, nenhum dos sutis ruídos de fundo que geralmente preenchiam uma floresta, mesmo no inverno. Ela mencionou isso a David enquanto estavam agachados ao lado da esteira, e David parou seu trabalho para ouvir, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, e depois de um momento ele concordou com a cabeça, embora tenha tentado descartar a observação como sem sentido. Sua voz, carregando uma falsa confiança quando disse que os animais se abrigam durante nevascas pesadas. Todo mundo sabia disso. Não havia nada de incomum no silêncio. Mas mesmo enquanto falava, ele sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Aquele sistema de alerta primitivo que os humanos herdaram de ancestrais que eram tanto presas quanto predadores. Aquela sensação de estar sendo observado, que provavelmente era apenas reconhecimento de padrões e detecção de ameaças hiperativa, mas que parecia absolutamente real no momento. Ele se levantou de sua posição agachada, ostensivamente para esticar as costas, mas na verdade para escanear a linha das árvores, para procurar o que quer que seu cérebro primitivo insistisse que estava lá, mesmo que sua mente racional dissesse que não havia nada com que se preocupar. E então eles notaram o cheiro, fraco no início, mas ficando mais forte à medida que o vento mudava. Um odor almiscarado que parecia completamente fora de lugar na paisagem congelada. Não era o cheiro limpo de neve e pinho que normalmente dominava essas florestas, nem o cheiro de diesel de seus equipamentos ou o cheiro de seu próprio suor e trabalho. Isso era algo orgânico, algo vivo, um cheiro que era ao mesmo tempo animal e não exatamente animal.
algo que desencadeava respostas instintivas profundas que contornavam completamente o pensamento racional. Sarah também se levantou de sua posição agachada, sua mão instintivamente se movendo para o rádio preso em seu cinto, e ela estava prestes a sugerir que voltassem para o veículo quando viu o movimento na linha das árvores a aproximadamente 50 metros de distância. No início, ela pensou que poderia ser um urso, embora soubesse que os ursos deveriam estar hibernando nesta época do ano, e mesmo que um urso tivesse de alguma forma permanecido ativo, a forma parecia errada, alta demais, ereta demais, humana demais em suas proporções, mesmo a essa distância. Ela abriu a boca para gritar um aviso, mas as palavras ficaram presas em sua garganta quando a figura se moveu ligeiramente e ela percebeu, com um choque que percorreu todo o seu corpo como eletricidade, que estava olhando para algo que não deveria existir. Algo que sua mente racional rejeitou imediatamente, mesmo enquanto seus olhos enviavam sinais inconfundíveis sobre o que ela estava vendo. A criatura tinha pelo menos 2,40 metros de altura, talvez até mais alta. Era difícil julgar com precisão a essa distância e nessas condições, mas era claramente maciça, superando a vegetação rasteira ao redor e de pé em uma postura que era distintamente bípede, distintamente humana, de uma forma profundamente perturbadora. Estava coberta por um pelo marrom avermelhado escuro que estava emaranhado com neve e gelo, o pelo parecendo espesso e felpudo, fornecendo um isolamento que devia ser incrivelmente eficaz, dado o frio extremo. Seus ombros eram impossivelmente largos, muito mais largos que os de qualquer humano, sugerindo uma musculatura e um poder físico que seriam devastadores em aplicação. Os braços pendiam baixos e pareciam desproporcionalmente longos para seu corpo, chegando quase aos joelhos, reminiscentes das proporções de um símio, mas em uma escala que excedia qualquer primata conhecido. E então o rosto, o pouco que ela podia ver do rosto na neve em redemoinho, parecia quase humano, mas fundamentalmente errado, com feições que sugeriam inteligência, mas também algo totalmente alheio à experiência humana. O rosto era coberto por pelos mais curtos que o corpo, revelando mais da estrutura subjacente. E ela podia ver o que parecia ser uma arcada supraciliar proeminente, um nariz chato e uma boca que parecia larga demais, embora os detalhes não estivessem claros a essa distância. Mas os olhos, mesmo a 50 metros e através da neve que caía, os olhos eram visíveis, escuros e grandes e fixos diretamente nela, observando-a com uma intensidade que a fazia se sentir como uma presa, como algo sendo avaliado por fraqueza e vulnerabilidade. David viu no mesmo instante, e sua resposta foi mais imediata do que a paralisia chocada de Sarah há anos, crescendo nessas florestas, ouvindo as histórias e meio que acreditando nelas mesmo, enquanto as descartava publicamente. O prepararam em algum nível subconsciente para este momento, e seu corpo reagiu antes que sua mente processasse completamente o que estava vendo. Ele agarrou o braço de Sarah e a puxou em direção ao Snowcat, gritando para os outros voltarem para dentro, sua voz falhando com um medo que ele não tentou disfarçar, porque não havia tempo para orgulho ou dignidade ao enfrentar algo que todos os seus instintos gritavam ser uma ameaça mortal. Na cabine, Marcus e Jennifer ouviram o grito e o terror inconfundível na voz de David, e se viraram para ver os 2 membros da equipe correndo em direção ao veículo com um desespero que comunicou imediatamente perigo mortal, mesmo antes de verem a fonte desse perigo. Robert já estava se movendo em direção à porta traseira para ajudá-los, sua mão na maçaneta e se preparando para abri-la, quando a criatura se fez presente de uma forma que não deixou absolutamente nenhuma dúvida sobre suas intenções e que assombraria os pesadelos de todos os presentes pelo resto de suas vidas.
A vocalização que emergiu da linha das árvores era diferente de tudo que qualquer um deles já tinha ouvido. E vários deles tinham vasta experiência nessas florestas. Tinham ouvido alces berrando, pumas gritando e ursos bufando em agressão. Isso era algo totalmente diferente. Algo que parecia projetado especificamente para desencadear respostas de medo em humanos. Como se a criatura entendesse exatamente como usar o som como arma contra eles. Começou como um rugido baixo que eles podiam sentir no peito, tanto quanto ouvir. Um som que ressoava em frequências que faziam seus corações pularem batidas e suas respirações prenderem, e então se transformou em um grito agudo e penetrante que parecia vibrar em seus ossos, arrepiar seus dentes e contornar completamente o pensamento racional para acessar diretamente o terror primitivo de ser uma presa. O som era impossivelmente alto, audível mesmo sobre o uivo do vento, atravessando a clareira e ecoando nas árvores ao redor de uma forma que o fazia parecer vir de todos os lugares e de lugar nenhum simultaneamente. Durou talvez 10 ou 12 segundos, embora parecesse uma eternidade, subindo e descendo em tom e volume, e quando finalmente cessou, o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais opressivo do que o próprio som. Por um instante todos ficaram congelados, incapazes de se mover ou pensar, simplesmente paralisados pela avassaladora experiência sensorial daquela vocalização. E então a criatura se moveu e a paralisia se quebrou, enquanto os instintos de sobrevivência de todos entravam em um desespero frenético. A criatura emergiu totalmente da linha das árvores, movendo-se com uma velocidade chocante para algo tão grande. Suas longas pernas cobrindo o terreno em grandes passadas que devoravam a distância entre as árvores, e o Snowcat em segundos que pareciam se estender por eternidades para os trabalhadores aterrorizados. Ela se movia pela neve profunda com uma facilidade que sugeria uma adaptação perfeita ao ambiente. Seus pés grandes, aparentemente distribuindo seu peso o suficiente para evitar afundar, enquanto seus longos braços balançavam com um ritmo que tornava seu movimento quase hipnótico, apesar da ameaça mortal que representava. Sarah e David alcançaram o compartimento traseiro e entraram apressadamente, com David puxando a porta para fechá-la bem no momento em que a criatura alcançou o veículo. E o impacto quando atingiu o Snowcat foi tremendo, uma colisão que sacudiu o veículo inteiro em sua suspensão com tal violência que equipamentos que haviam sido presos para terreno acidentado foram arrancados de seus suportes e voaram pelo interior. O som do impacto foi como uma batida de carro, metal se deformando e flexionando sob uma tensão impossível, e todos dentro sentiram a onda de choque por todo o corpo, ossos e órgãos comprimidos pela força do golpe. Marcos, que estava de pé perto da frente do veículo se preparando para sair e avaliar o problema da esteira, foi jogado contra o painel pelo impacto, seu ombro batendo na estrutura de metal com força suficiente para deslocar parcialmente a articulação, enviando uma dor aguda por seu braço e peito que o fez gritar involuntariamente. Ele se encolheu parcialmente contra o assento do passageiro, atordoado e tentando processar o que estava acontecendo, sua mente lutando para acompanhar a realidade de que estavam sob ataque de algo que não deveria existir. Jennifer se agarrou ao painel para se firmar, suas mãos encontrando apoio bem no momento em que um segundo impacto balançou o veículo, este de um ângulo diferente, enquanto a criatura circulava e atacava novamente. Através do para-brisa, ela teve sua primeira visão clara de seu atacante, e a visão enviou uma onda de terror absoluto através dela, que era diferente de tudo que ela já havia experimentado em sua vida. A criatura era maciça, além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar, facilmente com 2,5 metros ou quase 3 de altura.
agora que estava perto o suficiente para julgar com precisão e provavelmente pesando uns 300 quilos de puro músculo sob aquele pelo felpudo. Ela estava totalmente ereta sobre duas pernas, sua postura quase humana, mas com proporções que violavam todo o entendimento de anatomia que Jennifer possuía de seu trabalho com máquinas e sua educação geral. Os braços eram incrivelmente longos, as mãos terminadas em unhas grossas e escuras que poderiam ser garras, embora Jennifer descobrisse que sua mente se recusava a focar nos detalhes, enquanto a coisa começava a atacar o Snowcat com uma violência que sugeria tanto inteligência quanto fúria. A criatura usou seus punhos maciços para martelar a parte externa do veículo, cada golpe produzindo um som como uma marreta batendo em aço. E Jennifer podia ver amassados se formando no capô do Snowcat, metal que foi projetado para suportar tratamento rude em condições extremas, se deformando sob a força dos golpes da criatura. Ela se movia ao redor do Snowcat com uma agilidade surpreendente, testando diferentes pontos, procurando por fraquezas, e suas vocalizações continuavam, variando entre aquele grito de gelar os ossos e sons guturais mais baixos que pareciam quase palavras, embora palavras em nenhuma língua que Jennifer já tivesse ouvido. O rosto da criatura era visível agora através do para-brisa, perto o suficiente para que Jennifer pudesse ver pelos individuais, perto o suficiente para que ela pudesse ver a condensação de sua respiração embaçando o vidro, perto o suficiente para que ela pudesse olhar diretamente naqueles olhos escuros e ver uma inteligência olhando de volta para ela. O rosto era coberto por pelos grossos, exceto ao redor dos olhos, nariz e boca, e essas feições eram perturbadoramente humanas, mas erradas de maneiras que sua mente lutava para articular. Os olhos eram grandes e escuros, quase pretos, e continham uma inteligência que era de alguma forma mais aterrorizante do que uma fúria animal irracional teria sido, porque significava que essa coisa estava pensando, avaliando, tomando decisões, planejando seu ataque com propósito, em vez de simples instinto. Ela gritou, um som cru de puro terror que ela mal reconheceu como vindo de sua própria garganta, e se arrastou para trás em seu assento, pressionando-se contra Marcus, que ainda estava parcialmente atordoado pelo impacto com o painel. A mão da criatura, e era definitivamente uma mão em vez de uma pata, desceu sobre o capô do Snowcat com força suficiente para amassar o metal, criando uma depressão que mais tarde seria medida em quase 8 centímetros de profundidade, e mostrando a impressão clara de palma e dedos. Os dedos eram incrivelmente longos, talvez 20 ou 22 centímetros da palma à ponta, terminados em unhas grossas que arranhavam o metal, enquanto a mão se levantava e batia novamente e novamente, cada golpe produzindo um estrondo trovejante que parecia abalar o próprio ar dentro da cabine. Marcus se forçou a se concentrar através da dor em seu ombro, forçou sua mente a começar a funcionar novamente, e ele alcançou o equipamento de emergência que estava guardado em um compartimento ao lado do assento do motorista. Seu braço direito estava quase inútil, a dor do ombro tornando impossível levantá-lo acima da altura do peito, mas seu braço esquerdo ainda funcionava, e ele abriu o compartimento e puxou a primeira coisa que sua mão encontrou, que acabou sendo um sinalizador de estrada. Ele pediu a Jennifer para ajudá-lo a acendê-lo, e juntos eles o empurraram pela janela parcialmente aberta, do lado do motorista, a chama vermelha brilhante crepitando e lançando sombras sinistras no rosto da criatura, enquanto ela continuava seu ataque. O sinalizador pareceu enfurecer, em vez de assustar a criatura. Ela voltou toda a sua atenção para o lado do motorista do veículo, e Marcus mal conseguiu fechar a janela antes que o punho da criatura descesse no teto diretamente acima de sua cabeça,
amassando o metal para dentro e criando uma depressão côncava que aproximou perigosamente o teto do topo de seu crânio. A criatura martelou o teto repetidamente e, a cada impacto, Marcos sentia a certeza de que o próximo golpe iria romper, que o metal finalmente cederia e a criatura alcançaria através e o agarraria. Aquelas mãos impossivelmente fortes, se fechando em sua cabeça ou pescoço e terminando tudo em um instante de força esmagadora. No compartimento traseiro, David, Sarah e Robert estavam vivendo seu próprio terror, enquanto a criatura se movia ao redor do veículo, aparecendo ocasionalmente em uma das pequenas janelas que forneciam visibilidade limitada da área de carga. Cada aparição era um novo choque. Aquele rosto maciço preenchendo a janela, aqueles olhos escuros espiando-os com o que parecia ser curiosidade misturada com agressão, avaliando-os, catalogando suas posições, talvez planejando como alcançá-los. As janelas eram pequenas demais para a criatura alcançar através delas, mesmo que quebrasse o vidro, mas esse fato proporcionava pouco conforto quando podiam vê-la estudando a construção do veículo, testando diferentes pontos do exterior, claramente inteligente o suficiente para estar procurando a maneira mais fácil de romper suas defesas. Robert havia pegado uma pesada barra de metal, uma das várias ferramentas que carregavam para lidar com equipamentos presos ou congelados, e começou a martelá-la contra as paredes internas, criando uma cacofonia de ruído que ele esperava que pudesse afastar a criatura ou pelo menos confundi-la o suficiente para lhes dar alguma vantagem. O som dentro do compartimento apertado era ensurdecedor, ecoando nas paredes de metal e fazendo seus ouvidos doerem, mas ele continuou, variando o ritmo e a força de seus golpes, tentando criar o máximo de barulho e caos. Sarah havia pegado seu celular, esperando contra toda a esperança por sinal de celular neste local remoto, mas a tela não mostrava barras, nenhuma conexão com o mundo exterior, nenhuma possibilidade de pedir ajuda. Eles estavam completamente isolados, presos em um veículo que estava sendo sistematicamente destruído por algo que não deveria existir, sem nenhuma maneira de comunicar sua situação a alguém que pudesse ajudá-los. A percepção a atingiu como um golpe físico, o entendimento de que eles poderiam realmente morrer ali, que essa criatura poderia realmente conseguir romper suas defesas e que ninguém saberia o que aconteceu com eles por horas ou possivelmente dias. David estava procurando freneticamente nos suprimentos de emergência, procurando por qualquer coisa que pudesse servir como arma ou dissuasor, além da barra de metal que Robert estava empunhando. Eles tinham spray de urso, equipamento padrão para qualquer um que trabalhasse nessas florestas, mas o frasco havia congelado no frio extremo e ele nem tinha certeza se funcionaria. Eles tinham sinalizadores adicionais, cobertores de emergência, suprimentos de primeiros socorros, ferramentas, mas nada que parecesse adequado para se defender contra o que os estava atacando. Suas mãos se fecharam em uma buzina de ar portátil, um dispositivo que usavam para sinalizar outras equipes ou para alertar a vida selvagem de sua presença, e ele a acionou sem hesitação. O som agudo e penetrante enchendo o compartimento e certamente audível fora do veículo. A combinação da buzina de ar, do martelar contínuo de metal contra metal e dos sinalizadores pareceu ter algum efeito na criatura. Seu ataque parou e, através das janelas, eles puderam vê-la recuar um pouco, sua cabeça maciça balançando de um lado para o outro enquanto avaliava essa resistência inesperada de uma presa que deveria estar indefesa. Por um momento, a esperança brilhou em seus peitos. O pensamento de que talvez tivessem realmente conseguido afugentá-la, que talvez a criatura decidisse que eles davam muito trabalho e recuaria para a floresta. Mas a pausa durou apenas alguns segundos antes que a criatura renovasse seu ataque com violência ainda maior.
como se sua resistência a tivesse irritado em vez de assustá-la. Ela se moveu para a traseira do Snowcat e agarrou a porta traseira, a mesma porta que David e Sarah haviam usado para correr para a segurança minutos antes. Eles podiam ouvir o metal gemendo sob uma tensão impossível, enquanto a criatura puxava a porta, tentando arrancá-la de suas dobradiças. O som do metal se esforçando misturado com as vocalizações da criatura para criar uma trilha sonora de pesadelo que ecoaria em suas memórias por anos. Robert se jogou contra a porta por dentro, adicionando seu peso e força ao mecanismo de travamento, embora soubesse, em alguma parte distante de sua mente, que se a criatura conseguisse uma boa pegada e aplicasse toda a sua força, nenhuma fechadura aguentaria. Nenhuma quantidade de força humana poderia compensar o poder puro da coisa lá fora. Sarah se juntou a ele, pressionando as costas contra a porta, suas botas apoiadas em um armário de armazenamento que estava parafusado na parede oposta, e ela se viu rezando, realmente rezando, pela primeira vez desde a infância. Súplicas desesperadas e sem forma a qualquer divindade que pudesse estar ouvindo para que a porta aguentasse, ou que a criatura perdesse o interesse, ou que de alguma forma impossivelmente eles sobrevivessem a isso. A porta traseira aguentou, mas a moldura se dobrou sob o ataque, criando frestas que deixavam entrar rajadas de ar gélido e neve em redemoinho. E através de uma dessas frestas, Robert se viu olhando diretamente para um dos olhos da criatura, perto o suficiente para ver a pupila se contrair ligeiramente enquanto focava nele, perto o suficiente para ver o que pareciam ser manchas douradas na íris escura, perto o suficiente para ver seu próprio reflexo aterrorizado naquele olho alienígena. O momento pareceu se estender ao infinito, enquanto o predador e presa se encaravam a uma distância de meros centímetros e uma barreira de metal dobrado que parecia cada vez mais inadequada para protegê-lo. O olho continha inteligência, uma inteligência inconfundível e aterrorizante. E naquele momento, Robert entendeu com clareza absoluta que eles não estavam lidando com um animal operando por instinto, mas com algo que pensava, planejava e tomava decisões. Algo que entendia causa e efeito e que estava escolhendo a violência com propósito, em vez de simplesmente reagir a estímulos. A percepção foi mais assustadora do que o perigo físico, porque significava que a criatura podia aprender, podia se adaptar, podia potencialmente encontrar maneiras de contornar suas defesas através do raciocínio, em vez de apenas força bruta. Então, a criatura soltou a porta e se moveu novamente, e eles a ouviram subir. Realmente subir no teto do Snowcat. Seu peso era enorme, e eles podiam ouvir o teto de metal gemendo e começando a se curvar sob a carga, ouvir os rebites que prendiam o teto à estrutura começando a se soltar com sons como tiros de pequeno calibre. Equipamentos que estavam pendurados no teto interno começaram a se deslocar e cair enquanto o teto se deformava, criando uma chuva de ferramentas e suprimentos que tornava o movimento dentro do compartimento traiçoeiro. Marcus, tendo se recuperado um pouco de seu impacto inicial, percebeu com horror que a criatura poderia realmente conseguir rasgar o teto se continuasse seu ataque, que eles tinham no máximo minutos antes que a integridade estrutural do veículo falhasse completamente. Jennifer continuou a acender sinalizadores, suas mãos tremendo tão violentamente que ela lutava com o mecanismo de ignição, mas ela persistiu, jogando-os pela janela parcialmente aberta sempre que conseguia reunir coragem para se mover, e o chão ao redor do Snowcat agora estava pontilhado de luzes vermelhas crepitantes que lançavam sombras sinistras através da neve que caía, criando um perímetro de fogo que deveria ter dissuadido qualquer animal, mas que a criatura parecia ignorar completamente.
A criatura no teto parecia não se incomodar com as luzes e começou uma nova tática, usando o que soava como pedras ou pedaços de gelo para martelar o teto, cada impacto produzindo um estrondo ressonante que era claramente audível lá dentro e que enviava amassados visíveis aparecendo no metal acima de suas cabeças, amassados que se aprofundavam a cada golpe sucessivo. Marcos podia ver que o metal estava cedendo, podia ver rachaduras começando a se formar nos pontos de tensão onde o teto encontrava a estrutura. E ele sabia que se a criatura rompesse, eles estariam completamente indefesos. Ele tomou uma decisão nascida do desespero e agarrou os controles do painel com a intenção de ligar o motor e tentar mover o veículo para fugir ou pelo menos sacudir a criatura do teto, mas quando ele girou a chave, nada aconteceu. O impacto do ataque inicial deve ter danificado algo no sistema elétrico ou nas linhas de combustível, e o motor, que havia sido seu equipamento mais confiável, agora se recusava a responder, deixando-os presos em uma caixa de metal imóvel que estava sendo sistematicamente destruída ao redor deles. O ataque continuou, pelo que Marcos mais tarde estimaria em 15 a 20 minutos. Embora o tempo tivesse se tornado completamente sem sentido no caos e terror do ataque. Cada segundo parecia uma hora. Cada impacto contra o veículo parecia que poderia ser o que romperia sua proteção. E o som daquela vocalização terrível que a criatura produzia em intervalos irregulares parecia penetrar em seus ossos e contornar completamente o pensamento racional, desencadeando respostas de medo que estão gravadas na neurologia humana, de ancestrais que eram tanto presas quanto predadores, de ancestrais que se amontoavam em cavernas, enquanto coisas que queriam comê-los rondavam do lado de fora. Em algum momento durante o ataque, Sarah notou que Marcos não estava se movendo normalmente, que ele parecia estar favorecendo seu lado esquerdo e que havia sangue em sua jaqueta, embora ela não pudesse determinar a fonte em meio ao caos e à pouca visibilidade. Ela o chamou, perguntando se ele estava ferido, mas sua voz se perdeu na cacofonia de ruído do ataque contínuo e de suas próprias ações defensivas. David ainda estava acionando a buzina de ar em intervalos, o som agora parecendo pateticamente inadequado contra o ataque da criatura, mas representando sua única forma de resistência. Robert ainda estava martelando a barra de metal contra qualquer superfície de metal que pudesse alcançar. Embora seus braços estivessem doendo pelo esforço, e ele pudesse sentir bolhas se formando em suas palmas, mesmo através das luvas. Jennifer estava acendendo e jogando sinalizadores, cada um representando a esperança de que este pudesse ser o que finalmente afastaria a criatura, e todos estavam gritando, berrando, fazendo o máximo de barulho possível na esperança de que o efeito cumulativo pudesse afastar a criatura ou que alguém, qualquer um, pudesse ouvi-los e vir investigar, embora soubessem racionalmente que estavam a quilômetros de qualquer outra presença humana. E então, com a mesma imprevisibilidade súbita que caracterizou sua aparição, a criatura parou seu ataque. O martelar cessou, o teto parou de gemer sob seu peso, e eles ouviram ou talvez sentiram um movimento, enquanto a coisa descia do Snowcat e se afastava do veículo. Pelas janelas, eles vislumbraram sua forma maciça enquanto circulava o Snowcat mais uma vez, lentamente desta vez, quase vagarosamente, como se inspecionasse os resultados de seu trabalho e avaliasse se mais violência era necessária. A criatura moveu-se por todo o perímetro do veículo, parando ocasionalmente para olhar pelas janelas, seu rosto aparecendo de repente em vários pontos e causando novos picos de terror cada vez que aqueles olhos escuros se fixavam em um dos trabalhadores presos. Em um ponto ela estendeu a mão e a passou ao longo da lateral do Snowcat, e eles podiam ouvir suas unhas raspando no metal,
um som como unhas em um quadro negro que arrepiava seus dentes e causava arrepios em seus braços, apesar do frio. Então, ela se virou e começou a caminhar de volta para a linha das árvores, movendo-se pela neve profunda com a mesma eficiência fácil que sugeria uma adaptação perfeita ao ambiente. Seus longos braços balançando ligeiramente a cada passo, seus ombros maciços rolando com um andar que era quase hipnótico de se observar, apesar do terror que ainda os dominava. A criatura alcançou a linha das árvores e parou, virando-se para encarar o Snowcat por um longo momento. E naquele momento Marcus poderia jurar que a coisa os estava avaliando, fazendo algum tipo de cálculo ou julgamento sobre esses intrusos em seu território, decidindo se eles haviam aprendido a lição ou se mais violência seria necessária. Então ela vocalizou mais uma vez, um som que era mais baixo e mais ressonante do que os gritos anteriores, quase como um aviso ou uma declaração de posse, uma mensagem de que aquele era seu território e eles estavam invadindo por sua conta e risco. O som rolou pela clareira e pareceu ecoar nas árvores ao redor. E então a criatura se virou e desapareceu na floresta com um silêncio que parecia impossível para algo tão grande, derretendo-se nas sombras e na vegetação rasteira como se nunca tivesse existido, deixando-os se perguntando se o que acabaram de vivenciar realmente aconteceu ou se de alguma forma compartilharam uma alucinação coletiva nascida do frio e do isolamento. Por vários minutos após o desaparecimento da criatura, nenhum dos 5 trabalhadores se moveu ou falou. Eles permaneceram congelados em suas várias posições defensivas, esperando o ataque recomeçar, incapazes de acreditar que poderia realmente ter acabado, que eles poderiam realmente ter sobrevivido ao que quer que aquilo tenha sido. O vento continuou a uivar pelas árvores maciças, a neve continuou a cair em cortinas pesadas e os sinalizadores no chão continuaram a crepitar e queimar, lançando sua luz vermelha sobre uma cena de destruição, mas não havia som da criatura, nenhuma indicação de que ela permanecia por perto, nenhum sinal de que pretendia retornar. Marcus foi o primeiro a encontrar sua voz, perguntando com a voz rouca se todos estavam bem e recebendo afirmativas trêmulas do compartimento traseiro e um aceno de cabeça de Jennifer ao seu lado. Ele lentamente se endireitou no assento do motorista e imediatamente se arrependeu, pois a dor atravessou seu ombro e peito com intensidade suficiente para fazer sua visão escurecer nas bordas e a náusea subir em sua garganta. Ele percebeu que, além da lesão do impacto ao ser jogado contra o painel, ele de alguma forma também havia sofrido um corte na testa, e o sangue escorria pelo lado de seu rosto, congelando no ar frio e criando uma máscara horrível que o fazia parecer muito pior do que se sentia, embora ele se sentisse muito mal. Jennifer notou seu movimento e se virou para avaliar sua condição, seu treinamento como especialista em equipamentos se estendendo a primeiros socorros básicos que todos os trabalhadores florestais recebiam. E ela rapidamente determinou que, embora seus ferimentos parecessem dolorosos e definitivamente exigiriam atenção médica, eles não eram imediatamente fatais. O ombro estava deslocado ou possivelmente luxado, o corte na testa estava sangrando, mas não severamente, e ele parecia lúcido e orientado apesar do trauma. Ela o ajudou a remover sua jaqueta pesada para que pudesse dar uma olhada melhor em seu ombro, e ela pôde ver que a articulação estava inchada e deformada, posicionada de uma forma errada que revirou seu estômago, mas não havia osso protuberante através da pele, o que significava que provavelmente não era uma fratura exposta. No compartimento traseiro, a situação era, na verdade, mais grave. Quando Robert tentou se afastar da porta que estava escorando, ele descobriu que não conseguia colocar peso em sua perna esquerda sem uma dor excruciante que o fez gritar involuntariamente. Em algum momento durante o ataque,
Quando a criatura estava puxando a porta com aquela força incrível, algo cedeu no joelho de Robert. E ele estava tão focado em escorar a porta e tão cheio de adrenalina que não registrou a lesão na hora. Agora que o perigo imediato havia passado e a adrenalina começava a diminuir, a dor era avassaladora, uma pontada quente de agonia que subia de seu joelho até o quadril e descia até o tornozelo, a cada tentativa de movimento. Sarah se moveu para ajudá-lo, apoiando seu peso enquanto ele mancava desajeitadamente para uma posição sentada em um dos bancos de equipamentos, e ela pôde ver que o joelho já estava inchando dramaticamente, apesar das temperaturas frias que deveriam ter ajudado a controlar a inflamação. Ela cortou cuidadosamente o tecido de suas calças de trabalho para dar uma olhada melhor, e o que ela viu fez sua respiração prender na garganta. O joelho estava inchado a quase o dobro de seu tamanho normal, já mostrando hematomas roxos e pretos que sugeriam danos internos graves, e estava dobrado em um ângulo que os joelhos não deveriam dobrar, sugerindo ligamentos rompidos e possivelmente pior, talvez uma fratura ou luxação que exigiria intervenção cirúrgica. David, tremendo, mas aparentemente ileso, além de alguns hematomas por ter sido jogado durante o impacto inicial, moveu-se para a porta traseira e examinou cautelosamente os danos por dentro. A moldura estava dobrada para dentro, a própria porta estava deformada e mostrava sulcos profundos no metal que poderiam ter sido causados pelas unhas da criatura ou possivelmente por ferramentas que ela usou. Embora o pensamento de que ela pudesse ter sido inteligente o suficiente para usar ferramentas fosse de alguma forma ainda mais perturbador do que o próprio ataque. A porta ainda fecharia, mas não vedaria corretamente, e o ar frio entrava pelas frestas, ameaçando transformar o compartimento em um freezer que os mataria por hipotermia tão certamente quanto o ataque da criatura poderia tê-los matado pela violência. Eles usaram cobertores de emergência e roupas sobressalentes para tentar vedar as piores frestas, trabalhando com dedos dormentes e um medo crescente de que o frio pudesse terminar o que a criatura havia começado. A temperatura dentro do compartimento traseiro já estava caindo visivelmente. Suas respirações visíveis em nuvens cada vez mais espessas. E eles sabiam que a hipotermia poderia se instalar rapidamente nessas condições, especialmente porque já estavam exaustos e traumatizados, estados que tornam o corpo menos capaz de regular a temperatura de forma eficaz. Marcus tomou a decisão de tentar mover o veículo, de tentar dirigir de volta para a cidade, ou pelo menos para mais perto da civilização, onde poderiam conseguir ajuda. A alternativa era permanecer onde estavam, possivelmente por horas ou até dias, dadas as condições climáticas e sua localização remota. E isso parecia morte certa, dado o ferimento de Robert, os danos ao veículo, as temperaturas frias e as intenções desconhecidas da criatura, que poderia retornar a qualquer momento. Ele girou a chave na ignição e, por um momento horrível, nada aconteceu. O motor completamente sem resposta. E ele sentiu o desespero subir em seu peito como água fria. O entendimento de que estavam verdadeiramente presos e indefesos. Mas então ele tentou novamente, bombeando o acelerador e ajustando o afogador. E o motor tossiu uma, duas vezes, depois pegou e roncou. Um som que trouxe uma sensação quase física de alívio para todos os 5 trabalhadores. Um som que significava que eles não estavam totalmente indefesos, que tinham pelo menos alguma chance de sair vivos dali. Marcus testou os controles, tentando o acelerador e a direção, e embora o veículo respondesse, o fazia lentamente. E o rangido que haviam ouvido antes agora era acompanhado por uma vibração preocupante que sugeria que o dano na esteira era significativamente pior do que haviam pensado inicialmente.
O ataque da criatura, de alguma forma, exacerbou qualquer problema que existisse. Possivelmente, desalinhou componentes ou danificou estruturas de suporte, transformando um problema menor em algo que poderia se provar catastrófico. Mas o Snowcat estava móvel, pelo menos por enquanto, e isso era tudo o que importava. Marcus acelerou suavemente e o veículo começou a se mover, suas esteiras rasgando a neve profunda enquanto ele o virava cuidadosamente para voltar pela estrada madeireira em direção à cidade, abandonando sua missão original de limpar a árvore caída, porque a sobrevivência de repente se tornara uma prioridade muito maior do que cronogramas de trabalho ou cotas da empresa. O veículo avançava lentamente, a esteira danificada, criando um movimento irregular, e aos solavancos, que dificultava manter uma linha reta e que enviava dores agudas pelo ombro danificado de Marcus a cada solavanco e sacudida. Eles haviam percorrido talvez uns 800 metros, movendo-se a pouco mais que a velocidade de caminhada devido ao dano na esteira e a pouca visibilidade que dificultava enxergar mais de 6 ou 9 metros à frente, quando Jennifer avistou um movimento à frente através do para-brisa, que ainda estava rachado e estrelado em vários lugares pelo ataque da criatura. Sua respiração ficou presa na garganta e ela agarrou o braço de Marcus com força suficiente para fazê-lo gemer, apontando com a mão trêmula para a linha de árvores à esquerda, onde sombras se moviam entre os troncos maciços. A criatura estava lá, acompanhando seu movimento, mantendo-se logo dentro da floresta onde as árvores e a vegetação rasteira forneciam cobertura, mas claramente visível enquanto sua forma maciça se movia entre os troncos com aquela eficiência de movimento quase hipnótica. Ela mantinha o ritmo com eles facilmente, sua longa passada cobrindo um terreno que o Snowcat, em dificuldades, levava muito mais tempo para atravessar. E não mostrava sinais de esforço ou dificuldade com o terreno ou o clima, simplesmente mantendo sua posição em relação ao veículo, com uma facilidade que fazia sua vantagem mecânica parecer pateticamente inadequada. Marcus aumentou a velocidade o máximo que ousou, mas o dano na esteira e a profundidade da neve os limitavam a talvez 13 ou 16 quilômetros por hora no máximo, e a criatura continuou a acompanhá-lo sem esforço aparente, ocasionalmente se aproximando da estrada e dando-lhes vislumbres claros de seu tamanho e poder maciços, ocasionalmente recuando para a floresta mais profunda, onde só podiam ver flashes ocasionais de movimento, mas nunca desaparecendo completamente, nunca perdendo de vista sua posição, claramente seguindo-os com um propósito e intenção que sugeriam que isso era deliberado e não coincidência. Ficou claro que a coisa os estava rastreando deliberadamente, e as implicações desse fato eram absolutamente aterrorizantes. Isso não era comportamento animal aleatório. Não era uma criatura que havia atacado em defesa assustada de seu território e depois seguido para outras preocupações. Isso era algo totalmente diferente, algo que sugeria planejamento, inteligência, talvez até um nível de malevolência deliberada ou pelo menos agressão territorial que ia além do simples instinto animal. A criatura estava fazendo a escolha de segui-los, estava investindo energia e esforço em rastrear seus movimentos, o que sugeria que tinha algum plano ou intenção em relação a eles, que poderia envolver outro ataque ou poderia simplesmente garantir que eles deixassem seu território completamente. 1,5 quilômetros adiante na estrada, viajando naquele ritmo agonizantemente lento com a criatura, os acompanhando o tempo todo, a decisão de continuar ou parar foi tomada por uma falha mecânica, e não por escolha humana. A esteira danificada finalmente cedeu completamente. Uma das rodas dentadas de tração com as quais Jennifer estava preocupada se partiu com um som como um tiro que ecoou pela clareira e fez todos pularem de terror.
pensando por um momento horrível que a criatura estava atacando novamente. O Snowcat deu uma guinada violenta para a direita quando a esteira se separou completamente e Marcus lutou com os controles, tentando evitar que eles batessem em uma árvore, conseguindo parar o veículo em um ângulo atravessado na estrada. Agora completamente imóvel e totalmente dependente de um resgate que poderia levar horas ou dias para chegar. Marcus tentou os controles desesperadamente, esperando contra toda esperança que pudesse de alguma forma extrair mais movimento do veículo danificado. Mas foi inútil. Uma esteira girando inutilmente enquanto a outra permanecia travada no lugar, criando um giro descontrolado em vez de movimento para frente. Eles estavam presos, verdadeira e completamente presos, e através das árvores à sua esquerda, eles podiam ver que a criatura também havia parado seu movimento e agora estava totalmente visível na borda da floresta, talvez a 40 metros de distância, observando-os com o que parecia ser paciência ou talvez satisfação. Como se soubesse que isso aconteceria. Como se entendesse de máquinas o suficiente para ter previsto sua avaria. Como se estivesse contente em esperar pelo que quer que acontecesse a seguir, agora que estavam imobilizados e indefesos em seu território. A situação estava se tornando rapidamente insustentável, passando de aterrorizante para potencialmente fatal à medida que a tarde avançava e a temperatura continuava a cair. O joelho de Robert havia inchado a proporções ridículas, apesar das tentativas de Sarah de estabilizá-lo com talas improvisadas, feitas de equipamentos sobressalentes e fita adesiva. A articulação agora completamente imobilizada, mas claramente exigindo intervenção médica muito além de suas capacidades. A lesão no ombro de Marcus limitava severamente sua mobilidade, tornando impossível para ele usar o braço direito para qualquer coisa além das tarefas mais básicas. E o corte em sua testa havia reaberto em algum ponto durante a viagem, o sangue escorrendo livremente por seu rosto, apesar das tentativas de Jennifer de enfaixá-lo com suprimentos de seu kit de primeiros socorros. David estava mostrando sinais de choque, suas mãos tremendo incontrolavelmente de uma forma que ia além do frio ou do cansaço. Sua respiração vindo em arfadas rápidas e superficiais que sugeriam o início de pânico ou possivelmente até mesmo sofrimento cardíaco devido ao estresse e medo extremos. Seus olhos haviam adquirido uma qualidade vítrea que preocupava Sarah, e quando ela falava com ele, ele respondia lentamente, como se processar a linguagem fosse repentinamente difícil, como se sua mente estivesse se retirando para dentro para escapar do horror de sua situação. Jennifer estava talvez na melhor condição física dos 5, sem ferimentos graves, além de hematomas e cortes menores. Mas a tensão psicológica do ataque, a presença contínua da criatura, a avaria mecânica e a natureza desesperada de sua situação estavam desgastando todos eles, corroendo a resiliência mental que poderia fazer a diferença entre a sobrevivência e a desistência. Eles se reuniram na cabine do Snowcat, abandonando completamente o compartimento traseiro porque havia se tornado frio demais para ser ocupado com segurança. As frestas na porta danificada permitindo que o vento gélido entrasse e levasse o pouco calor corporal que conseguiam gerar. A cabine estava apertada com 5 pessoas amontoadas em um espaço projetado para 2. Mas o calor corporal combinado e a vedação marginalmente melhor significavam que era sua melhor chance de sobreviver até a chegada do resgate, se o resgate chegasse. Eles avaliaram suas opções com um realismo sombrio que sua situação exigia, o tipo de pensamento frio e prático que situações de emergência exigem, mesmo quando todos os instintos gritam para entrar em pânico ou desistir. O equipamento de rádio havia sido danificado durante o ataque, seja pela criatura diretamente
ou pelo balanço violento do veículo que fez equipamentos voarem dentro da cabine. E embora Jennifer trabalhasse freneticamente para consertá-lo, usando quaisquer ferramentas e peças sobressalentes que pudesse encontrar em seus suprimentos, ela não estava otimista sobre suas chances de sucesso. O dano era extenso, envolvendo tanto a fonte de alimentação quanto os componentes de comunicação. E sem peças de reposição adequadas e melhores condições de trabalho do que a cabine apertada e congelada de um Snowcat desativado, suas opções eram severamente limitadas. Seus celulares continuavam completamente inúteis. Nenhum sinal penetrava tão fundo nas montanhas. A torre de celular mais próxima, provavelmente a 50 ou 60 quilômetros de distância, e bloqueada por cumes e vales que tornavam a comunicação impossível. Eles tinham um sinalizador de emergência, um dispositivo via satélite que deveria ter sido sua salvação, que deveria ter permitido que eles pedissem ajuda independentemente da cobertura de celular ou do equipamento de rádio. Mas quando David o recuperou do armário de suprimentos de emergência, eles descobriram que ele havia sido, de alguma forma, ativado prematuramente, possivelmente durante o ataque inicial, quando o equipamento estava sendo jogado, e depois foi danificado, a caixa rachada e os componentes eletrônicos internos, expostos à umidade que havia congelado em cristais de gelo, tornando o dispositivo não funcional e inútil. Sua única opção real era esperar e torcer para que sua falha em se comunicar no horário programado desencadeasse uma operação de busca e resgate da empresa. O protocolo padrão exigia que todas as equipes trabalhando em áreas remotas se comunicassem por rádio a cada 2 horas com atualizações de posição e relatórios de status. E sua próxima comunicação estava agendada para 1 da tarde, dali a cerca de 1h30. Quando eles não se comunicassem, a empresa tentaria contatá-los por rádio, e quando isso falhasse, eles começariam a organizar uma operação de resgate, mas todos sabiam que tais operações levavam tempo para serem organizadas, especialmente em condições climáticas como estas, que tornavam as viagens perigosas e limitavam a visibilidade. Eles poderiam estar esperando de 4 a 6 horas antes que uma equipe de resgate pudesse alcançá-los, possivelmente mais se o tempo piorasse ou se houvesse problemas com equipamentos ou se a empresa tivesse dificuldade em organizar as equipes. 4 a 6 horas em um veículo danificado, com ferimentos que exigiam atenção médica, com uma criatura de intenções desconhecidas, observando-os da linha das árvores, e com temperaturas que continuavam a cair à medida que o dia avançava para a noite, e o breve calor do meio-dia dava lugar ao frio brutal que caracterizaria a noite. Eles decidiram fazer turnos, com 2 pessoas sempre acordadas e vigiando enquanto os outros tentavam descansar, conservar energia e manter o calor corporal, através da abordagem combinada de ficar parado e compartilhar calor. Eles racionaram cuidadosamente seus suprimentos de comida e água, incertos de por quanto tempo precisariam que durassem, fazendo as contas e percebendo que tinham talvez comida para 2 dias se fossem cuidadosos, e talvez água para 1 dia e meio, embora a água fosse menos preocupante porque poderiam derreter neve se necessário. Eles mantiveram o motor ligado para fornecer calor, apesar de saberem que o combustível não era ilimitado e que manter o motor funcionando continuamente trazia seus próprios riscos de acúmulo de monóxido de carbono na cabine danificada. Mas a alternativa era morrer de frio. E essa parecia uma opção pior do que o risco relativamente pequeno de envenenamento. E eles esperaram, observando a criatura que continuava a observá-los da linha das árvores, aquela forma maciça parada por longos períodos e depois ocasionalmente se movendo curtas distâncias ao longo da borda da floresta, mas nunca se aproximando do Snowcat novamente e nunca desaparecendo completamente de vista. Sua presença
Era uma pressão psicológica constante, um lembrete de sua vulnerabilidade e de como estavam completamente à mercê de forças além de seu controle, além da capacidade humana de prever, gerenciar ou superar através de tecnologia ou planejamento. A tarde se arrastou com uma lentidão agonizante, cada minuto parecendo uma hora, enquanto esperavam por um resgate que poderia ou não vir, enquanto monitoravam a condição em declínio de Robert e o preocupante estado psicológico de David, enquanto tentavam se manter aquecidos, alertas e não ceder ao desespero que pairava nas bordas de sua consciência. A criatura permaneceu visível na borda da floresta, às vezes sentada de uma forma perturbadoramente humana, com seus longos braços apoiados nos joelhos, às vezes de pé e balançando ligeiramente de um lado para o outro, em um movimento que poderia ser uma resposta ao frio ou algum tipo de comportamento que eles não entendiam. Ocasionalmente se movendo ao longo da linha das árvores, como se estivesse patrulhando ou mantendo vigilância. Sarah, durante seu turno de vigia em parceria com Marcus, notou algo que tornou a situação ainda mais perturbadora e que ela quase não mencionou porque não tinha certeza se estava vendo algo real ou se o cansaço e o medo a estavam fazendo imaginar ameaças que não existiam. Em um ponto, quando a luz começou a diminuir com a aproximação da noite, ela vislumbrou movimentos mais profundos na floresta, outras formas grandes que poderiam ser mais das criaturas, ou poderiam ser sombras, neve e galhos de árvores pregando peças em sua mente exausta pelo medo. Ela olhou para a floresta por longos minutos, tentando determinar se o que estava vendo era real ou imaginado, e lentamente se convenceu de que não estava alucinando, que realmente havia outras formas se movendo entre as árvores, mantendo-se em sombras mais profundas, mas ocasionalmente visíveis, enquanto se moviam entre os troncos ou paravam em pequenas clareiras. Ela mencionou isso a Marcus em um sussurro, não querendo alarmar os outros que estavam tentando descansar. E ele olhou para a floresta com ela, seus olhos se esforçando para penetrar na luz falha e na neve em redemoinho que tornava a visibilidade cada vez mais difícil. Ele não podia ter certeza. A visibilidade era muito ruim, a luz muito fraca e sua mente muito tensa pela dor e pelo estresse para ser totalmente confiável. Mas ele tinha a crescente convicção de que Sarah estava certa, que de fato havia mais das criaturas na floresta ao redor de sua posição, que eles estavam cercados por algo que não deveria existir e que claramente os via como ameaças, presas ou intrusos que precisavam ser monitorados e contidos. Ele contou o que pensou que poderiam ser indivíduos separados, identificando padrões de movimento que sugeriam pelo menos 3 e possivelmente 4 criaturas adicionais, além daquela que mantinha sua posição óbvia na borda da floresta. As implicações eram impressionantes e aterrorizantes. Se havia múltiplas criaturas, isso sugeria não apenas um indivíduo isolado, mas possivelmente um grupo familiar ou uma pequena população. O que, por sua vez, sugeria que essas coisas, o que quer que fossem, mantinham estruturas sociais e possivelmente até cultura, passando conhecimento entre indivíduos e coordenando suas ações de maneiras que exigiam comunicação e planejamento. Também significava que sua situação era ainda mais desesperadora do que pensavam, porque se as criaturas decidissem atacar novamente, eles poderiam enfrentar não um, mas vários agressores trabalhando juntos, sobrecarregando suas defesas através de uma ação coordenada que nenhuma quantidade de barulho ou sinalizadores poderia deter. Marcus decidiu não compartilhar essa observação com os outros. Além de Sarah, Robert já estava com dor severa e mostrando sinais de infecção ou choque. David mal se mantinha psicologicamente e Jennifer estava exausta de suas tentativas fracassadas de consertar o rádio e da vigilância constante em busca de ameaças.
Aumentar sua carga psicológica parecia cruel e potencialmente perigoso se empurrasse alguém para o limite do pânico completo, o que poderia levar a más decisões ou à desistência total da sobrevivência. Ao anoitecer, uma decisão teve que ser tomada sobre o motor e o consumo de combustível. Eles não podiam deixá-lo funcionando a noite toda continuamente. O medidor de combustível mostrava que tinham talvez meio tanque restante, o que se traduzia em talvez 6 ou 8 horas de operação contínua nessas condições frias, onde o motor tinha que trabalhar mais e queimar combustível mais rápido. Mas desligá-lo significava enfrentar temperaturas que cairiam bem abaixo de zero, possivelmente chegando a 20 graus negativos ou mais frio, se o céu claro que estava se desenvolvendo com a passagem do sistema de tempestade permitisse que o calor radiante drenasse o pouco calor que o dia havia fornecido. Eles decidiram por um compromisso, ligando o motor em ciclos de 30 minutos para acumular calor na cabine. Depois, 30 minutos desligado para conservar combustível, um padrão que esperançosamente os manteria vivos durante a noite sem esgotar completamente seu suprimento de combustível antes que o resgate pudesse chegar. Não era o ideal. 30 minutos desligado permitiria que a temperatura caísse drasticamente, mas era a melhor opção que tinham dadas as restrições de sua situação e o cronograma desconhecido para o resgate. O primeiro ciclo desligado foi absolutamente brutal, pior do que qualquer um deles havia previsto, embora soubessem que seria ruim. A temperatura dentro da cabine caiu com uma velocidade chocante, o veículo de metal oferecendo quase nenhum isolamento contra o frio extremo que pressionava de todos os lados. Em minutos, suas respirações estavam congelando nas janelas, criando padrões intrincados de cristais de gelo que bloqueavam sua visão do exterior e que se tornavam mais espessos a cada exalação. Em 10 minutos, todos estavam tremendo incontrolavelmente, seus dentes batendo tão forte que não conseguiam falar claramente, seus dedos, das mãos e dos pés, ficando dormentes apesar das múltiplas camadas de roupa e dos cobertores de emergência que haviam enrolado em si mesmos. Eles se amontoaram em um grupo apertado, compartilhando o pouco calor corporal que conseguiam gerar, pressionando-se uns contra os outros sem constrangimento ou preocupação com o espaço pessoal, porque a sobrevivência superava as convenções sociais. Robert estava no meio do grupo, sua perna danificada estendida desajeitadamente, mas cercada pelo calor dos outros, e eles podiam sentir seu corpo tremendo de febre apesar do frio, sua temperatura elevada pelo que provavelmente era uma infecção, se instalando no joelho danificado. David também estava no meio, sua estrutura menor permitindo que ele fosse cercado por corpos maiores, e seu tremor havia assumido uma qualidade que ia além do frio. Todo o seu corpo tremendo de uma forma que sugeria que seu sistema estava começando a desligar por estresse, trauma e exposição. 20 minutos no primeiro ciclo com o motor desligado, Marcus o religou mais cedo, incapaz de ver sua equipe sofrer. O calor pareceu uma salvação, embora soubessem que estavam queimando combustível mais rápido do que o planejado. Eles ajustaram para ciclos de 20 minutos em vez de 30, apostando que o resgate chegaria antes que o combustível acabasse. A noite se tornou um teste de resistência física e mental, lutando contra o desejo de se render ao frio, à exaustão e à dor. O ritmo de calor e frio tornou-se hipnótico, 20 minutos de calor se acumulando lentamente, onde podiam se mover e falar, seguidos por 20 minutos de frio crescente, onde se concentravam puramente na sobrevivência. O medo de outro ataque nunca os deixou. Cada som lá fora se transformava em uma ameaça potencial em suas mentes. No meio da noite, por volta das 3 ou 4 da manhã, eles ouviram vocalizações inconfundíveis da floresta,
não gritos agressivos, mas algo totalmente diferente. Sons como linguagem, como comunicação. Os chamados vinham de múltiplas direções, pelo menos 4 vozes distintas cercando o Snowcat. A troca durou de 10 a 15 minutos, variando em tom e ritmo de maneiras que sugeriam uma comunicação genuína. Quando o silêncio retornou, eles se perguntaram o que havia sido decidido, que planos haviam sido feitos. Jennifer sussurrou que talvez estivessem se avisando uns aos outros. Marcos achou que soava mais proposital, como instrução ou coordenação. As implicações eram perturbadoras. Sugeria organização social e inteligência que tornavam as criaturas muito mais perigosas do que um simples comportamento animal. O amanhecer finalmente chegou, trazendo luz, mas pouco calor. A neve havia parado e a visibilidade melhorou drasticamente. O que viram não ofereceu conforto. Pegadas enormes cercavam o Snowcat, mostrando marcas individuais dos dedos, grandes demais para qualquer animal conhecido. As criaturas haviam circulado repetidamente durante a noite, aproximando-se a poucos metros do veículo, mas optando por não atacar. Contando cuidadosamente, eles estimaram de 4 a 6 indivíduos, com pegadas variando de 35 a 45 centímetros, sugerindo tamanhos diferentes. À medida que a luz do dia se fortalecia, a criatura da linha das árvores emergiu novamente, assumindo sua posição de vigia a 40 metros de distância. Com melhor luz, eles podiam vê-la claramente, maciça, com 2,5 metros de altura. Pesando entre 270 e 360 quilos, coberta por um pelo espesso marrom avermelhado. Suas proporções eram distintamente não humanas. Ombros impossivelmente largos, braços chegando quase aos joelhos, mãos desproporcionalmente grandes. O rosto era o mais perturbador, chocantemente humano, mas fundamentalmente alienígena, com uma arcada supraciliar proeminente, nariz chato, boca larga e mandíbula poderosa. Mas os olhos os assombravam mais, grandes, escuros, rastreando seus movimentos com uma inteligência inconfundível. As horas se arrastaram. Eles haviam perdido a comunicação da 1 da tarde do dia anterior, o que deveria ter acionado um resgate imediato. A demora sugeria problemas operacionais ou falhas de protocolo. A possibilidade de que ninguém estivesse procurando por eles era aterrorizante. A condição de Robert se deteriorou alarmantemente. Sua febre subiu ainda mais, sua consciência oscilando. Seu joelho, grotescamente inchado, mostrava listras vermelhas subindo pela coxa. Envenenamento do sangue se espalhando sistemicamente. Seus limitados antibióticos eram insuficientes para uma infecção tão grave. Ele precisava de antibióticos intravenosos, limpeza cirúrgica, possivelmente amputação. O estado psicológico de David piorou, seu choque se aprofundando em quase catatonia. Suas respostas se tornaram mais lentas, menos coerentes, seus olhos vazios enquanto sua mente se retirava do horror. O ombro deslocado de Marcos causava dor severa e constante, degradando sua capacidade de pensar com clareza. O ferimento na cabeça havia parado de sangrar, mas deixou uma dor de cabeça persistente e dificuldade de concentração. Jennifer, fisicamente ilesa, sofria de tensão psicológica pela vigilância constante, sabendo que um ataque poderia vir a qualquer momento ou que o resgate poderia nunca chegar. No início da tarde, talvez 30 horas após o ataque, eles finalmente ouviram um motor se aproximando. O som ficou mais alto. O resgate estava chegando. O veículo parou a 50 metros de distância. Marcos saiu cambaleando, acenando freneticamente por ajuda. A equipe de resgate avançou, mas congelou quando viu a criatura na linha das árvores. A reação deles confirmou tudo. Isso era real, não uma alucinação. A criatura permaneceu de pé quando eles chegaram, totalmente visível, uma visão impossível. Por um longo momento, todos olharam em silêncio atônito.
Então a criatura vocalizou aquele grito de gelar os ossos, fazendo a equipe de resgate recuar. O som ecoou infinitamente antes de ser cortado abruptamente. A criatura se virou e se dissolveu na floresta com um silêncio impossível, desaparecendo como se não pesasse nada. A equipe de resgate correu, colocando todos os 5 trabalhadores rapidamente, enquanto olhavam nervosamente para a linha das árvores. Robert, semiconsciente com febre alta, precisava de evacuação imediata. O paramédico iniciou fluidos intravenosos e antibióticos antes mesmo de o terem estabilizado. David, sem resposta, teve que ser fisicamente guiado para o veículo. O supervisor pediu evacuação por helicóptero para encontrá-los em uma clareira designada. Enquanto se afastavam, Jennifer olhou para trás e viu movimento nas árvores. 4 formas maciças distintas, observando-os partir. Ela não disse nada, mas sabia com certeza que múltiplas criaturas os haviam cercado o tempo todo. A evacuação por helicóptero ocorreu sem problemas. A cirurgia de emergência de Robert salvou sua perna, embora ele precisasse de múltiplas operações e meses de reabilitação. Marcus precisou de cirurgia no ombro. David foi hospitalizado em cuidados psiquiátricos por 3 semanas. Todos receberam tratamento para vários ferimentos, congelamento e choque. As consequências foram complicadas e contenciosas. Todos os 5 deram depoimentos detalhados a múltiplas autoridades. A equipe de resgate corroborou ter visto a criatura. As equipes de investigação encontraram o Snowcat danificado exatamente como descrito, com danos que excediam a capacidade de qualquer animal selvagem conhecido. Eles documentaram e fizeram moldes das numerosas pegadas, a maior medindo 46,5 centímetros, mostrando um peso de mais de 300 quilos. E Madeireira interrompeu as operações enquanto aguardava a investigação. Grupos ambientalistas aproveitaram o incidente como prova de que a extração de madeira era muito intrusiva. Pesquisadores de criptozoologia chegaram em massa, atraídos pelo que parecia ser a evidência mais crível de Sasquatch em décadas. Os trabalhadores se tornaram celebridades relutantes em uma controvérsia da qual não queriam fazer parte, seu trauma se tornando material para documentários e debates intermináveis. Nenhum deles voltou a trabalhar na área florestal da Península Olympic. Marcus se mudou para a Califórnia, deixando a indústria completamente mais tarde. Jennifer voltou a trabalhar com reparos automotivos, nunca mais acampando. Robert se aposentou por invalidez, seu joelho nunca se recuperou, acabando por se divorciar enquanto lutava com dor crônica e pesadelos. Sarah se mudou para o Arizona, David para o Kansas, ambos buscando distância das florestas que quase os mataram. Para os 5 que sobreviveram, não havia controvérsia ou dúvida. Eles sabiam com certeza absoluta o que haviam encontrado. Eles pagaram um preço terrível por esse conhecimento. Ferimentos físicos que nunca se curariam completamente, trauma psicológico ecoando por suas vidas, a compreensão de que o domínio da humanidade era mais tênue do que se acreditava, que ainda existiam lugares onde os humanos não eram bem-vindos, onde existiam sob a tolerância de seres que poderiam destruí-los sem esforço. E nas florestas da Península Olympic, no fundo de territórios inexplorados, as criaturas continuavam sua existência, observando e esperando, defendendo seus territórios quando necessário, vivendo de acordo com padrões que os humanos não conseguiam entender. Lembretes de que o mundo ainda guardava mistérios genuínos, que algumas coisas deveriam permanecer desconhecidas, vislumbradas apenas brevemente por aqueles azarados o suficiente para se aventurarem onde os seres humanos nunca deveriam ir.